por gentileza, Salmo, capítulo 121, e o tema da mensagem desta noite: o que fazer quando não sabemos o que fazer? E esse salmo, ele responde, nos traz as orientações para nós. Salmo 121, um texto também clássico, diz assim a palavra de Deus: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Existe um acróstico no planejamento estratégico, que é traduzido do inglês SWOT, que tem seus significados, e que em português eles traduziram como FOFA. FOFA significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Não na mesma sequência de FOFA, mas um acróstico para poder ficar mais fácil de lembrarmos, né? Então, quando nós vamos fazer um planejamento estratégico, nós começamos por esta análise. Olhamos a instituição, a empresa e perguntamos quais são as forças que esta empresa tem, quais são as oportunidades que ela pode aproveitar, quais são as fraquezas que precisam ser corrigidas e quais são as ameaças que precisam ser dribladas. Então, se responde profundamente com a ajuda dos funcionários, de toda a equipe, porque cada um tem uma perspectiva. E quando falamos de força, estamos falando de uma parte interna da empresa. Quando falamos de fraqueza, também. Mas quando olhamos as oportunidades e as ameaças, é algo que está fora do controle da empresa. Por exemplo, a universidade que eu estudei em Cuiabá, ela ficava na avenida principal. Nós tínhamos que pegar a direita, que era uma rua estreita. E nessa rua estreita ali estava a universidade, era a Unopar. Durante a construção da Copa do Mundo, 2014, para 2014, essa avenida principal foi interditada. Então, os carros que passavam por aquela avenida tinham que entrar à direita, e então aquela universidade teve a oportunidade de aproveitar aquela nova rota, onde muitos veículos estavam passando na frente dela, para poder criar uma ação publicitária e assim por diante. É nesse sentido que nós falamos que existem as oportunidades lá fora, elas não estão sob o nosso controle. Nós não podemos melhorar, por exemplo, uma oportunidade, mas nós podemos aproveitar. E da mesma forma, as ameaças. Por exemplo, vamos promover uma ação evangelística de evangelização de rua. Nós temos uma ameaça hoje. Qual é? A chuva. Né? Nós temos controle sobre a chuva? Não. Então, o que nós podemos fazer como igreja, no nosso caso, pensar como nós podemos aproveitar ou driblar aquela situação. Por quê? Porque nos foge o controle. E há situações na nossa vida, meus irmãos, que nós não temos controle.
algumas dessas situações nós não sabemos o que fazer, como agir. E olha que mesmo sendo nós crentes, nos pegamos às vezes numa situação onde de fato nós não sabemos o que fazer. Então, vamos responder a partir das verdades deste texto, de Salmo 121, o que fazer quando não sabemos o que fazer. E a primeira coisa que nós podemos fazer é olharmos para as nossas limitações. O texto começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Estamos falando de um cântico, mas trazendo para um clamor, talvez até desesperador. De onde virá o meu socorro? Quem faz uma pergunta como essa, possivelmente, ou no nosso caso, quando nós precisamos de socorro, é porque nós estamos possivelmente ansiosos, talvez em perigo, e no primeiro momento nós precisamos reconhecer então as nossas limitações. Reconhecer limitações é algo pessoal e individual. Porque quando uma pessoa não reconhece as suas limitações, a tendência é esta pessoa ser uma pessoa talvez orgulhosa, às vezes soberba, achando que tem controle em todas as circunstâncias, e isso não é verdade. Quando gritamos por socorro, essa pergunta revela a consciência de uma incapacidade daqui para frente. Senhor, eu não tenho o que fazer. Senhor, o que eu faço diante desta situação, desta circunstância? Senhor, os médicos disseram que os recursos da medicina terminaram. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, reconhecer que nós somos limitados, né? Então, olhar para as nossas limitações é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é olhar para cima. O texto diz: elevo os meus olhos para os montes. Comentaristas bíblicos afirmam ou supõe-se que o olhar para os montes aqui é olhar para onde? Para as colinas onde estavam construídas a cidade de Jerusalém. As montanhas aqui, no hebraico, montes aqui é montanhas, né? E as colinas em que Jerusalém foi construída, ali por quê? Porque Jerusalém representava o lugar onde Deus habitava e de onde se esperava ajuda. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Olhar para as limitações e também olharmos para cima. Quando olhamos para cima aqui, quer dizer olharmos para o Senhor, lembrarmos do seu governo, lembrarmos da sua existência, lembrarmos que Ele não perde o controle. Nós fomos barrados pela empresa aérea, era uma situação fora do nosso controle, mas era uma ameaça, né, para nós, mas o Senhor Deus estava no controle. Certa vez eu bati um carro de bobeira, o semáforo abriu e quando o carro da frente andou um pouco, eu olhei no retrovisor para saber se tinha algum carro vindo na mão mais rápida. E como não vinha, eu fui. Mas quando eu fui, olhando no retrovisor, esse carro aqui tinha parado. Então eu entrei ali na parte de trás, assim, do lado esquerdo. E foi uma situação onde era uma situação, um momento, que eu não tinha condição de reformar nem o meu carro, nem o carro da frente. Então, a primeira coisa, eu estava levando as crianças para a escola, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para trás ali e falar assim: está tudo bem com vocês, crianças? Papai
tudo bem, eu passei uma tranquilidade para eles. Batemos o carro, mas aí eu desci, conversei, peguei o contato, a pessoa passou o contato para mim, aí eu voltei para casa. Voltei para casa, meu sogro levou as crianças e eu fiquei sentado ali na garagem, olhando para aquele carro amassado. E eu falei, Senhor, eu não tenho como consertar esse carro. Eu não tenho. Isso um pouquinho antes da pandemia. E aí eu olhei para cima, literalmente. E olhando nas nuvens, foi como se eu ouvisse nitidamente: procure o Stanley. Porque o Stanley aqui da nossa igreja trabalhava numa empresa tipo como fosse uma seguradora, mas não é seguradora aqui, sociedade, não sei como chama, de cooperativa de seguro de carro, alguma coisa assim. Procura o Stanley. E aí eu procurei e, para resumir, eu fechei uma permuta. Eu não gastei nenhum centavo para arrumar nem o meu carro, e a pessoa também que foi a vítima, nós arrumamos o carro dela e eu paguei por um serviço. E um serviço que para mim não é mistério, não é novidade. Eu sentei e fiz o serviço. Criamos uma nova marca, site, essas coisas todas para a empresa, e graças a Deus proveu. Mas de onde veio, gente? Veio de cima. Veio de cima. Mas eu me encontrei numa situação assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho como resolver nem o meu problema, nem o problema da pessoa que estava no carro da frente. E Deus proveu. Então, olhar para cima é a melhor alternativa quando nós não sabemos o que fazer. Algumas direções, eu fiz questão de colocar aqui, algumas direções equivocadas quando não sabemos o que fazer. Primeiro, olhar para baixo. Quando nós olhamos para baixo, nós nos colocamos numa posição de pessoas indefesas. Existe um ditado no marketing que diz assim: no momento de crise, invista em conhecimento. Ao invés de olhar para baixo, então busque conhecimento. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós não podemos olhar para baixo. E é claro que nós não estamos sendo literais aqui, é ilustrativo. Mas temos uma postura de pessoas indefesas ou desprotegidas. Uma outra direção equivocada é olhar para o lado, no sentido de que assim, onde que eu vou me agarrar agora? Quem será que pode me ajudar neste momento? Isto pode ser uma atitude até sábia, mas não antes de olharmos para cima. Nós não podemos também olhar para trás, mas no intuito assim de desistir. Qual foi a atitude de Pedro? Depois que Jesus foi crucificado e toda aquela história tinha se encerrado no seu coração. Ele chamou os outros discípulos e falou assim: pessoal, eu vou voltar a pescar. João capítulo 21. E aí Jesus então aparece para ele e fala assim: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, esquece essa história de pescaria, porque eu te fiz pescador de almas. Então não é voltar, não é lançar a mão no arado, como se fosse assim. Ou o povo do Egito, que havia sido liberto das garras de Faraó, mas agora, porque não tem cebola, não tem, então eu quero voltar para o Egito. Então nós não podemos olhar para trás nesse intuito. Lembra da senhora que virou estátua de sal? Olhou para trás. Agora, nós podemos olhar para trás para lembrarmos e aprendermos com as adversidades que nós já enfrentamos, com os fracassos que nós já tivemos, buscarmos as lições e prosseguir. E não desistirmos e então retornarmos ou retrocedermos.
e nem olhar para frente numa circunstância como essa. Por quê? Porque se eu não sei o que fazer, eu corro o risco de me assustar com aquilo que está diante de mim. Então, a melhor alternativa é, de fato, então, primeiramente, olhar para cima. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu não pensei assim, quem pode reformar meu carro? Não. Foi Deus quem trouxe a direção. Estranho veio depois. Né? A ordem ou a orientação de olhar para o lado veio depois que nós olhamos, depois que eu olhei para cima. Então, nós olhamos para as nossas limitações, olhamos para cima e então, num terceiro estágio, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Meus irmãos, quantas verdades sobre o Senhor que está acima de tudo e de todos este texto nos traz. A Bíblia diz, ele fala, nos ensina sobre o Senhor, de onde vem, de quem vem o nosso socorro. Esse texto nos diz que ele é o nosso guardião constante. Quando o texto diz que ele não dorme, aquele que nos guarda não dorme. Meus irmãos, o nosso Senhor nunca será pego de surpresa, porque ele estava dormindo. Eita, ele dormia aqui, tirei o cochilo, o pedreiro estava em perigo e eu não tinha visto. Nunca! Porque o nosso guardião, ele é constante. O seu ato de proteger, o seu zelo, ele é constante na nossa vida. Uma outra verdade nesse texto é que o nosso Senhor, daquele que vem o socorro, ele é o nosso conselheiro. O texto diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Nós saberemos onde pisar por causa das suas instruções, por causa dos seus conselhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, fora da palavra, fora das orientações do Senhor, como saberemos onde pisar? Mas quando estamos em Cristo, nós temos então as orientações da verdade para o nosso dia a dia. O texto também diz que ele está por perto. Versículo 5 diz que a sombra, ele é a sombra à tua direita. E por que a sombra à tua direita? Porque o estar ao lado direito simboliza proteção. No casamento, nós homens damos o braço esquerdo para a noiva, simbolicamente, para dizer que a nossa mão direita está livre para proteção, se precisarmos utilizar. Né? Então, o nosso Senhor está como se à nossa direita para nos guardar, para nos proteger. Ele também é o governador da sua criação. Ele criou todas as coisas e ele governa a sua criação. O versículo 6: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Por quê? Porque eu sou o Senhor, Criador do sol, Criador da lua. Está muito quente aí? Eu vou mandar as nuvens. Não foi assim? Está frio à noite aí? Enviarei a coluna de fogo. Não se preocupem, porque eu estou com vocês e eu irei governar o que for necessário para que tudo corra bem. O texto de Efésios, que diz: honra teu pai e a tua mãe para que tudo corra bem. É uma submissão dos filhos aos pais.
porque as orientações dos pais fazem bem aos filhos. E quando nós deixamos os pais, deixará o homem seu pai e a sua mãe, como que tudo correrá bem? Quando continuamos ouvindo o conselho agora do nosso Pai Celestial. Porque tudo que provém do Senhor é bom. Ele também é o nosso protetor. Quem está dizendo tudo isso? A palavra. Por isso que nós devemos voltar os nossos olhos quando não sabemos o que fazer. A palavra de Deus. Ele é o nosso protetor. O Senhor te guardará de todo o mal. Significa que o crente não vai passar por aflições? Jamais. Nós nunca podemos fazer uma afirmação dessa. Mas aquilo que o Senhor puder fazer em nosso favor, nos proteger, Ele fará. E qualquer permissividade do nosso Senhor Ele tem o seu propósito. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, no meio daqueles que amam a Deus. E Ele também é o nosso Salvador. Versículo 7, quando diz aqui, guardará a tua alma. A proteção não é somente física, mas a proteção também ela é espiritual. O diabo não pode atingir o Filho de Deus. Isso nós precisamos ter plena convicção, ao ponto de, se soubermos ou até mesmo testificarmos de que alguém fez um trabalho espiritual contra nós descansarmos na verdade de que o diabo não pode tocar no Filho de Deus. Que é isso que a palavra de Deus nos garante. Ou seja, nós não temos o que temer por causa da presença do Senhor conosco. Ele é o nosso Salvador. E a garantia de que nem a morte poderá nos vencer, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu a morte. Amém, meus irmãos? Amém. Olhar para o que fazer quando não saber o que fazer. Olhar para as limitações, olhar para cima e olhar para a palavra de Deus. Não se esqueça da palavra de Deus. Até porque, meus irmãos, a verdade é que quando nós não sabemos o que fazer, a nossa tendência é nos empenharmos. Eu estou dizendo uma atitude carnal. A nossa atitude carnal é uma tendência de desistir, né? Uma tendência de desistir. Agora, daí a importância nós estarmos juntos, alimentarmos a palavra, cantarmos cânticos de vitória, né? Bíblicas, né? Uma música que fala assim: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Parece um disco pulando. Agora é só vitória, agora é só vitória. Tem provas também. Nós temos que lembrar que existem provas. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória sobre a nossa salvação, né? Só vitória. Mas existem as provas. No mundo tereis aflições. Os próprios Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, há momentos que nós não. Ontem mesmo eu gravei, ontem à noite, eu dormi quase meia-noite. Aí no banho eu lembrei do grupo que eu toquei, né? A banda que eu toquei. Nós temos um grupo do WhatsApp com todos os membros da banda na época. O segurança, o ajudante de palco, os músicos, cada um morando num lado do Brasil. E eu me lembrei deles e falei assim: eu quero dar uma palavra pastoral para vocês. E meus irmãos, eu nunca fiz isso nesse grupo. Nunca fiz isso. Todos sabem que a gente se converteu, a banda acabou devido à nossa conversão. A gente se respeita muito, tanto que se fazem 24 anos que eu entreguei minha vida a Cristo, fazem 24 anos que a banda acabou.
mas fazem 24 anos que nós somos amigos, né? Uma amizade muito respeitosa. Hoje, um dos músicos é até avô. Então, e assim a vida vai caminhando. Mas eu senti o desejo de dar uma palavra para eles e chamei de palavra pastoral. Eu ainda falei para eles assim, mas por favor, não liguem esta palavra à religião, nada disso. Mas é uma palavra para o coração de vocês. Então, eu abri meu coração para eles e falei para eles que a vida existem dias indesejáveis na vida. Existem dias de lutas. E agora, na nossa faixa etária, eu completei 46 anos nessas férias, e eu confesso que eu me assustei, porque a Priscila, quando nós casamos, o pai dela tinha 47. Aí eu assustei, falei, meu Deus, lá passei meu sogro já. Então a gente vê que a vida passou, né? Não que a vida acabou, não é isso, mas lá se foram 20 e tantos anos. Né? E aí eu comentei com eles, gente, daqui para frente nós podemos perder os pais, nós podemos ter algum tipo de enfermidade que pode alcançar pessoas queridas, ou alcançar até a gente, e nós precisamos ser prudentes. Então foi um áudio, assim, um podcast quase de 6 minutos, mas falando sobre essas provas, essas aflições que fazem parte da vida, né? Mas não estamos sozinhos. Talvez alguns deles ainda estão, mas que Deus me deu a oportunidade e que abra os corações desses músicos muito amigos, né? Que eu considero muito, amo muito eles, pelo que nós já vivemos, né? Como amizade, enfim, mas para que eles também possam desfrutar dessa paz, dessa convicção, dessa segurança, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando estivermos em situações onde nós não sabemos o que fazer. Infelizmente, tem gente que pensa em se matar. Infelizmente. Existem pessoas que pensam em se refugiar, talvez de novo, em bebidas e afogar as mágoas, mas o crente não. Nós temos o nosso Senhor. Nós podemos olhar para os montes, porque de lá vem o socorro. Nós podemos reconhecer humildemente as nossas limitações e nós podemos lembrar de olharmos para a palavra de Deus. Inclusive deve ser a nossa leitura constante. Para encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, sabemos o que fazer, podemos agradecer, porque o nosso Senhor está conosco. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor está no mais alto dos montes, mas o Senhor também está perto de nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, nós podemos contar contigo, porque a tua palavra é a verdade e o teu Espírito testifica ao nosso Espírito de que isto é verdade. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado para o nosso coração. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos igreja, de andarmos juntos, de sermos alimentados pela tua verdade. E, ó Deus, se alguém aqui no nosso meio se encontra numa situação onde a ajuda não está visível, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra venha trazer esperança de novo, para a glória do teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças